dia. Vamos fazer a prece? Nós estamos recebendo nessa manhã para conversar com a gente um pouquinho sobre a doutrina espírita, o Sr. Vicente Nardo. Por favor, Vicente. Olá, minhas amigas, meus amigos, muito bom dia. Que as bênçãos de Jesus envolvam a todos nós, amigas e amigos presentes, encarnados e desencarnados. Agradecendo a proteção de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, pela oportunidade da vida e por tudo que ela nos oferece. E rogando-lhes a proteção, as bênçãos e a iluminação necessária para a nossa melhor compreensão desse estudo de hoje, extraído de diversas fontes de aprendizado da doutrina espírita, especialmente de O Livro dos Espíritos, onde nós vamos falar sobre a caridade e o amor e oferecer uma interpretação ao capítulo 13 da primeira epístola, da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Para aqueles que eventualmente possam não saber, Coríntios era a denominação das pessoas nativas, das pessoas nascidas na cidade grega de Corinto, onde Paulo viveu por algum tempo, especialmente dedicando-se inteiramente à propagação do cristianismo. Paulo de Tarso era judeu. Ele não mudou ainda, vai mudar daqui a pouco. Saulo de Tarso era judeu. E Saulo de Tarso era um ferrenho perseguidor dos seguidores de Jesus por acreditar serem eles contrários à sua crença. E no primeiro século, durante o reinado de Herodes, na terra da Judeia, houve um grande levante, uma grande agitação entre os judeus que esperavam a chegada do Messias, que iria então libertá-los da opressão dos romanos. E os sinais dos tempos, as escrituras, tudo isso já indicava
para esse grande evento, mas havia uma ausência de unidade entre as comunidades religiosas. A história nos diz, a história registra que havia cerca de 20 seitas religiosas nesse tempo e que entre eles havia uma ausência de unidade, uma interpretação diferente das Escrituras, onde alguns acreditavam na ressurreição e outros não. E a história ainda nos diz que houve um grande levante contra a igreja, uma grande perseguição levantada contra a igreja na cidade de Jerusalém, e que Paulo assolava a igreja, invadindo as casas e prendendo homens, mulheres, nas masmorras daquele tempo. Esse era Saulo de Tarso, que saiu em viagem em busca foi a Damasco em busca de Ananias, porque Ananias era um ferrenho seguidor de Jesus e representava perigo para Saulo. Então Saulo pretendia prendê-lo e depois então eliminá-lo. E estando já nos arredores da cidade de Damasco, ele tem a visão de Jesus, que vai encontrá-lo, que vai ao seu encontro para propor a ele uma mudança de vida. E ele, então, naquele momento, fica muito surpreso, assustado, e imediatamente entende que ali está o seu grande desafio, que seria o desafio de vencer a si mesmo. E então tudo o que ele acreditava naquele momento, até aquele momento, caiu por terra e ele indaga: Senhor, o que queres que eu faça? Nesse momento nasce então Paulo de Tarso, de um ferrenho perseguidor dos seguidores de Jesus para um dos seus principais, se não o principal difusor do cristianismo. E depois, Eric Fronter, no seu livro Ter ou Ser, vai dizer que Paulo não existiria se Saulo já não o estivesse trazendo dentro de si. Assim nasceu Paulo de Tarso, de Saulo para Paulo. E na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga aos espíritos benfeitores da humanidade qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, segundo entendia Jesus, e recebe a seguinte resposta: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Como nós pudemos ver, os espíritos benfeitores da humanidade citaram, em primeiro lugar, benevolência, de uma forma bastante clara, benevolência para com todos. E Jesus coloca o amor no amor a si mesmo. Então, o amor a nós, ao nosso próximo, o amor a Deus é consequência daquele amor que nós temos em nós mesmos. E a benevolência é um ato de amor. A benevolência é um ato de bem e que deve iniciar-se em nós mesmos, praticando a caridade como entendia Jesus. E depois eles falam em indulgência para as imperfeições dos outros. Mas nós só vamos poder exercitar a indulgência a partir da nossa autoaceitação e da aceitação por nós do nosso semelhante como ele é. É preciso que antes nos aceitemos como espíritos imperfeitos, portadores de qualidades a serem aperfeiçoadas e de defeitos a serem corrigidos, a serem ajustados. E não exigir do outro aquilo que nós não podemos, aquilo que ele não pode dar, assim como nós
exigimos de nós mesmos, algumas vezes, inadvertidamente, aquilo que nós não podemos oferecer. E depois os espíritos benfeitores da humanidade falam em perdoar as ofensas. Perdoar as ofensas significa nos libertarmos do nosso ofensor e, igualmente, libertá-lo. Porque aquele que não perdoa vive movido pelo ressentimento. E o ressentimento em ação energeticamente atinge o outro, que, estando no mesmo padrão vibratório, vai captar e devolver ao ressentido toda essa energia negativa. Aquele que é perdoado é beneficiado porque deixa de receber essas energias negativas. Mas o maior beneficiado é aquele que concede o perdão porque está realizando o bem em si mesmo, libertando-se da maldade, da crueldade que sofreu através do seu ofensor. E aquele que não consegue perdoar segue alimentando, o orgulho ferido, lembrando-se diariamente do seu ofensor e com isso, então, criando tormentos geradores, portadores de doenças, portadores de enfermidades para si mesmo. Enquanto que aquele que perdoa cura a ferida. É certo que ficarão as cicatrizes, ficará a lembrança do mal sofrido, mas sem a dor provocada por ela. Assim, quando os espíritos benfeitores da humanidade colocam perdoar as ofensas no rol da caridade, referem-se à caridade que começa no bem de quem a pratica. E perdoar, então, liberta o agressor da ação que ele praticou, da ação praticada, da ação malévola que o agredido pode levar a ele através dessas emanações de fluidos negativos. Mas não liberta o agressor da culpa, porque toda a culpa de todo o mal, de toda a ação do mal, é construída na consciência daquele que a pratica. E Allan Kardec, então, é muito elucidativo quando ele diz em seu comentário: o amor e a caridade são complementos da lei de justiça, pois amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. E Jesus nos ensina que a caridade não se restringe simplesmente à doação de bens materiais. A caridade envolve todas as relações que nós mantemos com os nossos semelhantes, sejam eles inferiores, iguais ou superiores a nós. E no capítulo 13 da sua primeira epístola, da sua primeira carta de Paulo aos Coríntios, que nós nos referimos lá no início, Paulo diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse caridade, seria como bronze que soa ou símbolo que retine. Aqui ele está falando sobre as línguas, sobre os idiomas dos homens e dos anjos. As línguas dos homens são transitórias. Por exemplo, na época de Paulo, o idioma, a língua dominante era o latim. Hoje a língua dominante é o inglês. A língua dos anjos, o idioma dos anjos, o idioma dos espíritos iluminados é permanente. É a linguagem do pensamento. E depois ele diz: serei como bronze que soa ou símbolo que retine. Esse bronze que soa, esse símbolo que retine,
está aqui representando algo que só faz barulho. E muitas criaturas, muitas pessoas usam para fazer barulho o bem que praticam em relação a algum bem que tenham feito em relação à assistência social. Utilizam-se de um ato assistencial para a sua promoção pessoal, apregoando esse bem que fizeram como se isso fosse mais importante do que praticar a caridade. Utilizam-se dessa ação e no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec dedica o capítulo 13 a uma citação de Jesus registrada pelo evangelista Mateus no capítulo 6, versículo 3 do Evangelho de Jesus, quando ele diz: não saiba a vossa mão esquerda o que dá a direita. Aqueles que procuram promover-se buscando elogio, buscando aplauso por essas atitudes, por esses bens que tenham feito, estão agindo assim como os fariseus que oravam em pé nas sinagogas, oravam em pé nas calçadas para serem vistos e que aqueles que os vissem os considerassem pessoas de bem. E quando a criatura humana apregoa o bem que praticou em busca do elogio, em busca do aplauso, em busca da notoriedade, está transformando essa prática do bem em um jogo de interesses, sem mesmo saber o bem que praticou. E esse bronze que soa, esse símbolo que retira, então, está fazendo ali um barulho sem sentido. Para aqueles que eventualmente possam não saber o significado de símbolo, símbolo é um instrumento musical composto de 2 pratos de bronze que se faz bater um contra o outro. E ele estando em uma orquestra em meio a outros instrumentos musicais, ele faz sentido, mas se é somente o símbolo que bate isoladamente, não faz sentido nenhum. Assim como não faz sentido a propagação dos bens que a pessoa está praticando, a propagação, a ostentação sobre o bem praticado. E continua dizendo Paulo de Tarso: ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse caridade, nada seria. O dom da profecia é assim como o dom mediúnico. E o dom mediúnico sem caridade, o dom mediúnico sem amor, gera charlatães, porque pode ser utilizado para o bem e para o mal. E só estará sendo utilizado para o bem quando houver caridade, quando houver amor ao próximo, esteja ele encarnado ou desencarnado. E depois Paulo diz: e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência. Naquela época, a ciência era uma quimera do que apresenta na atualidade, quando os cientistas apregoam seu conhecimento, a sua sabedoria. Mas o que hoje nos parece verdadeiro pode ser alterado amanhã. E alguns renomados cientistas ainda se preocupam, ainda se aborrecem com as questões espirituais, e representando uma facção materialista da ciência, e algumas vezes chegam até a negar a existência de Deus. Mas alguns outros cientistas não menos renomados já trabalham a verdade da existência de Deus de uma forma muito clara. E certamente, em algum tempo, assim como a partir do microscópio foi confirmada a existência dos micro-organismos, também por outros eventos será confirmada a existência de Deus para aqueles que não acreditam. Será confirmada
a existência de Deus para os incrédulos. E depois ele fala da fé. Ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes. Jesus disse que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós poderemos remover montanhas. Com essas palavras, ele se referia às dificuldades que nos são apresentadas no dia a dia dessa vida terrena, que em alguns momentos nos parecem montanhas, impedindo o nosso avanço, impedindo a nossa passagem. Sem caridade, a fé inexiste em si mesma. A fé nada mais é do que a confiança. E a criatura confiante em si, sem o direcionamento da caridade, sem o direcionamento do amor, pode ter essa confiança voltada contra si mesma. É preciso que essa confiança seja norteada pelo amor. É preciso que essa confiança seja norteada pela caridade. Porque daí então nós vamos nos sintonizar com Deus. Então vamos confiar em Deus. Vamos confiar na vida. Vamos confiar em nós mesmos. E essa ação é que gera a verdadeira fé, que irá aflorar quando houver caridade, como entendia Jesus. E Paulo continua dizendo: e ainda que distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu próprio corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Vamos admitir que todos nós estivéssemos de acordo em vender os nossos bens materiais e distribuir o produto dessa venda aos miseráveis. Será que com essa atitude nós estaríamos realizando um grande feito? Será que com essa atitude nós estaríamos adquirindo um grande mérito? Esse recurso certamente iria proporcionar uma melhor qualidade de vida para aqueles que os recebessem, mas em pouco tempo esse recurso se esgotaria. Então, os miseráveis continuariam miseráveis. Aqueles que se desfizeram dos seus bens ficariam miseráveis também. Então, nós só estaríamos contribuindo para ampliar o número de miseráveis. E o livro dos Espíritos nos fala que se toda a riqueza da terra fosse distribuída igualmente à humanidade, em pouco tempo só existiriam na terra ricos, pobres e miseráveis em razão das diferenças de aptidão. Assim, então, nós entendemos que, fazendo isso, do ponto de vista espiritual, nada se aproveitará. Isso é assistência social, quando se distribui os bens que o dinheiro pode comprar, ou então oferta-se o dinheiro para que se adquira esses bens. E essa distribuição de bens materiais iria gerar alguma transformação no espírito que recebe esses bens? Essa distribuição de bens materiais iria alterar a miséria que é do espírito e que as causas, as necessidades que as questões materiais são apenas consequências. Não iria, porque não há caridade como Jesus entendia. Isso é promoção social, não é caridade como entendia Jesus. E isso fica muito claro nessa carta de Paulo aos apóstolos. O assistencialismo gera um benefício transitório, enquanto que a caridade, como entendia Jesus, gera um benefício permanente, que é o benefício espiritual. Quando nós oferecemos esclarecimento à criatura humana em relação à vida, à realidade da vida, nós estamos sendo eficientes e eficazes em direção ao bem. Quando nós oferecemos somente os bens materiais
vendendo as nossas propriedades e doando o produto dessa venda, nós estaremos sendo eficientes, mas não estaremos sendo eficazes em direção do bem. Porque, como já dissemos, em pouco tempo esses recursos se esgotariam, os miseráveis continuariam sendo miseráveis e aqueles que se desfizeram dos seus bens também estariam na miséria. Enquanto que, se houver caridade, nós vamos promover a criatura a um patamar superior, a um patamar maior, ao patamar, então, do bom samaritano, que ajuda o caído a se levantar, que sofre as feridas do caído. A caridade, como entendia Jesus, não se restringe unicamente à doação de bens materiais, mas ela envolve também a doação da pessoa. Ela envolve a nossa doação. E depois Paulo continua: ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não houvesse amor, nada disso me aproveitaria. Na época de Paulo, nos círculos romanos, nas arenas romanas, era de costume, era hábito os sacrifícios, o martírio. Mas, se nós entregarmos a nossa vida, dedicarmos a nossa vida a alguma coisa bastante simples, superficial, não havendo caridade como Jesus entendia, nós não estamos nos elevando a Deus. Em alguns momentos, pessoas fazem parte desses movimentos, de falsos movimentos de caridade, entregando-se totalmente a eles. E isso é visto como prática de caridade por algumas criaturas que nunca raciocinaram, que nunca refletiram sobre o verdadeiro sentido da palavra caridade, como Jesus entendia. Isso é sim uma interpretação equivocada de uma passagem bíblica onde Jesus diz: e aqueles que querem seguir após mim, renunciem a si e sigam-me. Com essas palavras, ele não estava dizendo para nós renunciarmos às dádivas da vida, para renunciarmos à nossa vida propriamente dita. Ele estava se referindo a renunciarmos a essa vida de vícios, essa vida de maldade, de violência, de maledicência, de orgulho, de egoísmo, de egocentrismo, e praticar, então, a caridade como entendia Jesus. E Paulo de Tarso continua dizendo: a caridade é paciente, é benigna, a caridade não é invejosa, não trata com leviandade, não se ensoberbece e não se conduz inconvenientemente, não busca os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a justiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Paciência, meus amigos e meus amigos, é a ciência da paz. É a ciência que pacifica. A criatura paciente está sempre de bem com a vida. A criatura paciente vive em paz com os seus semelhantes, sejam eles seus inferiores, iguais ou superiores. Porque a caridade é benigna. A caridade realiza o bem em si mesmo. A caridade não é invejosa. O invejoso está sempre focado no outro. E estando atormentado, então, por esse pernicioso sentimento da inveja, quer que o outro não tenha, para que ele se sinta bem pelo fato de não ter. Assim também é o ciumento, que ambiciona a posse exclusiva do outro, não se importando quem seja, pai, mãe, irmão, amigo, o companheiro ou companheira no relacionamento afetivo. Se eu só me sentir bem quando eu estiver de posse de alguém, alguma coisa está errada.
Eu estou procurando no outro aplacar uma sede que é minha. A caridade, como Jesus entendia, é embasada no amor. É embasada no amor e caridade. E se eu só consigo estar bem quando todos ficarem iguais a mim, espiritualmente ou materialmente, algo está errado. E a criatura caridosa se alegra com o bem de todos os seus semelhantes. A criatura caridosa quer estar bem e quer que todos estejam bem. E depois Paulo fala da leviandade. A leviandade, entre tantas outras ocorrências, é realizar o bem buscando a libertação das culpas gravadas na própria consciência. É quando você faz alguma coisa que não devia e depois quer libertar-se desse mal tentando ajudar a pessoa que você prejudicou. A caridade promovida dessa forma não é caridade, como Jesus entendia. A criatura está agindo com leviandade. E a caridade, como Jesus entendia, não é leviana. A caridade, como Jesus entendia, não se ensoberbece, que é o caso daquele que quer ver, quer saber o que a mão esquerda, que a mão esquerda saiba o que dá a mão direita para poder, então, procurar o aplauso, procurar o agradecimento por esse feito. A caridade, como entendia Jesus, não se conduz inconvenientemente. Inconveniência entre tantas outras atitudes, pode ser a interferência no livre-arbítrio do outro. É o caso da pessoa leviana que nós nos referimos, que por inveja, por ciúme, maledicência, prejudicou seu semelhante e agora, por desencargo de consciência, quer ver então resolvido o problema que essa sua atitude criou, contrária ao outro. Então ela age inconveniente, apresentando-se com orientações inoportunas. Essa é aquela história. Eu sei que conselho não é bom, porque se fosse bom, todo mundo vendia, ninguém dava. Mas por que você não faz isso, assim, isso? Inconveniência também é por interesse praticar um ato de caridade. A caridade não pode ser praticada por interesse. A caridade é um ato de amor. A caridade, como Jesus entendia, é o amor em ação. E Paulo continua dizendo, a caridade não busca os seus interesses. E quais seriam esses interesses? Livrar-se do obsessor, talvez, ir para o nosso lar ou outras colônias parecidas. A caridade não procura, a caridade não vê nenhum interesse. Nós somos beneficiados pela própria salvação, como Kardec diz, é consequência da prática da caridade, como entendia Jesus. A salvação começa aqui. A salvação é a nossa autotransformação. Então, quando nós praticamos a caridade como Jesus entendia, essa salvação acontece naturalmente. A caridade, como Jesus entendia, não se exaspera. Entre outras inconveniências, enraivecer-se de alguém que não tenha as mesmas opiniões que as nossas, enraivecer-se de alguém que abrace uma religião, uma crença religiosa diferente da nossa, é um ato que significa inibir o livre-arbítrio do outro. E qualquer gesto, qualquer ato que se proponha a inibir o livre-arbítrio do outro, não é caridade, deixa de ser caridade como entendia Jesus. A caridade, como entendia Jesus, não se exaspera, não se ressente do mal sofrido, porque a caridade é o bem por excelência. E o bem por excelência é a luz por si mesmo. E ao luzir por si mesmo, ele anula todo o mal. E continua Paulo dizendo,
A caridade nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando vier o que é perfeito, quando vier a caridade, então o que conhecemos em parte será aniquilado. A caridade nunca falha, diz ele. As nossas profecias são transitórias. Os nossos planos são transitórios. Os males que nós sofremos são transitórios, mas a caridade, como Jesus entendia, é permanente. Ela permanece, ela fica para sempre. E depois ele diz, havendo línguas cessarão. Nós dissemos que o latim era a língua dominante na época de Paulo. Hoje ela cessou. Hoje é considerada uma língua morta. Havendo ciência desaparecerá, ele continua. Da ciência da época de Paulo restam vestígios rudimentares. Assim, dentro da relatividade, nós vamos esquecer tudo que é do nosso conhecimento. Tudo que é do nosso conhecimento vai desaparecer. Por quê? Porque em parte nós conhecemos e em parte nós profetizamos. Em parte porque os nossos conhecimentos são superficiais em relação à existência da criatura humana. Aquilo que nós profetizamos em relação ao futuro é muito parcial. E daí ele fala, quando vier o que é perfeito, quando vier a caridade, então o que conhecemos em parte será aniquilado. Perfeito é o nosso Cristo interior. Perfeita é a essência divina que nós somos. Nós estamos aqui para nos aperfeiçoarmos. E a caridade que salva é a transformação em luz da sombra que existe em nós. Então, esse egoísmo, esse orgulho, esse egocentrismo que nós tanto conhecemos serão aniquilados. Depois ele diz assim, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Esse menino não representa um garotinho de pouca idade, ele representa aqui a ignorância, ele representa ignorar os ensinamentos de Jesus. É menino na falta de conhecimento, na falta de entendimento dos ensinamentos de Jesus. Depois vem o conhecimento, vem a capacidade de entendimento, o menino se torna adulto e é convidado então a deixar as coisas de menino. Todos nós podemos continuar a ser meninos, mas isso não nos convém. O que nos convém é deixar as coisas próprias de menino, praticar a caridade, exercitar a humildade e a simplicidade. E Paulo de Tarso continua dizendo, porque agora vemos como em espelho obscuramente. Então, quando a caridade chegar, veremos face a face o que agora conhecemos em parte, conheceremos no todo, como somos por Deus conhecidos. Quando nós permanecemos na postura de menino, nós não enxergamos, nós enxergamos só o reflexo da realidade. Nós enxergamos a realidade na sua profundidade, na sua extensão. Mas quando chegar a caridade, nós veremos face a face essa nossa essência divina. E, então, o que conhecemos em parte, eu digo em parte porque nós sabemos que nós somos filhos de Deus, sabemos que somos a essência divina, mas nós não sentimos isso. E a autotransformação é o processo de nós sentirmos que que somos a essência divina. Então, o que conhecemos em parte, conheceremos no todo, como somos por Deus conhecidos. Deus não nos vê como espíritos moralmente imperfeitos. Deus nos vê como anjos. Para Deus, todos nós estamos salvos. Mas essa salvação nós temos que construir aqui, desenvolvendo em nós aquilo que nós já somos para Deus. E Paulo continua dizendo, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Dessas três, porém, a maior delas é a caridade.
A caridade, como entendia Jesus, nos direciona para a fé e para a esperança. E quando nós exercitamos a prática da caridade, como entendia Jesus, o resultado é a nossa autotransformação. E, sendo esse o instrumento da nossa autotransformação, nós nos tornamos pessoas melhores, saindo do nosso íntimo em favor dos nossos semelhantes, ampliando esse panorama até chegarmos à condição de ter uma humanidade inteira como Jesus tem a todos nós, praticando a caridade de nos amar, praticando a caridade de nos convidar a chegar até Deus através dele, que é o caminho que conduz ao Criador. Quando Paulo de Tarso, já em idade avançada, tendo passado por todas as experiências e testemunhos, disse: já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Ele estava se referindo àqueles que, conscientes da sua essência divina, fazem nascer o seu Cristo interior, a imagem do próprio Cristo, como o nosso mestre, modelo e guia. Vamos então, meus amigos, orar e nos preparar para a recepção do passe, tornando-nos receptivos à generosidade divina, elevando a Deus a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Assim seja. Muita paz, amor e harmonia, e que as bênçãos de Jesus permaneçam em nós.